Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para compartilhar uma descoberta que eu fiz recentemente, que eu tô assim, de boca aberta, tô assim, chocada praticamente, viu? Eu tenho feito uns estudos sobre as nakshatras, que eu tô assim, querendo levar os meus conhecimentos em astrologia védica um pouco mais adiante, me aprofundar um pouco mais. E o conhecimento que eu tenho das nakshatras é bastante básico e eu quero aprender mais sobre as nakshatras, tá? Então eu comprei essas cartas aqui, ok? Eu vou colocar o link para quem deseja comprar também, porque é uma forma simples, né, de aprender sobre as nakshatras, de um modo assim, sumarizado, né? Para não complicar e para eu conseguir também memorizar, ok? Então eu gosto muito desses guias rápidos assim. E como eu disse, eu não criei essas cartas, eu vou colocar o link da onde eu obtive essas cartas, que é uma artista europeia que estuda astrologia védica, e ela criou orientada pelo guru dela, ok? Bom, eu tenho 3 planetas na Nakshatra Shravana, ok? Eu tenho Saturno, Mercúrio e Marte nessa nakshatra. E recentemente, estudando, né, sobre essas nakshatras, eu descobri, né, que um dos símbolos, porque eu pensava que o único símbolo era uma orelha, mas não é também 3 pegadas de pés, ok? Mostrados aqui, né? 3 pegadas de pés e um tridente, ok? Que é esse símbolo aqui, um tridente, que é o símbolo da Nakshatra Shravana, que é uma nakshatra que pertence à Lua e que ela fica posicionada somente em Capricórnio, de 10 graus a 23,20 graus de Capricórnio, ok? Então, as nakshatras lunares, eu aprendi, que são as nakshatras lunares, solares e de Saturno, saturnianas, são as mais auspiciosas de todas. E o motivo é porque elas não se quebram, ok? Elas vão elas continuam no mesmo signo, de um grau a outro, que as nakshatras são, acho que 13 graus e 20. São 13 graus e 20 que elas ficam em cada signo. Então, por causa disso, as nakshatras que não quebram em signo são consideradas as mais auspiciosas, que é o caso das nakshatras da Lua, ok? Ou seja, regidas pela Lua, as nakshatras regidas por Saturno e as nakshatras regidas por Sol, ok? Bom, voltando aqui ao papo do símbolo dessa nakshatra específica, porque é uma das minhas nakshatras, e eu tenho 3 planetas na Nakshatra Shravana, então é uma nakshatra bastante prominente para mim e bastante ativa no meu horóscopo, certo? E quando eu estava aprendendo, eu vi que os símbolos, né, é um tridente também. E eu falei assim, isso não pode ser uma coincidência, porque eu tenho um tridente justamente no meu monte de Saturno, na minha mão. É isso que eu vou mostrar para vocês, que eu fiquei assim. Então, esses símbolos, o ponto aqui principal desse vídeo é provar para vocês que os símbolos que aparecem no nosso corpo não é algo, não é uma coincidência. Não é algo assim, random. O que significa random? Deixa eu ver aqui, que eu estou esquecendo um pouco aqui as palavras. Random. Aleatórios, ok? Não é assim, por chance, né? Aleatória, que uma pessoa tem um símbolo tal, nesse local tal, do seu corpo. Que pode ser a mão, pode ser a face, porque verruga também é considerado um símbolo. E dependendo da cor da verruga, pode ser extremamente auspicioso, ok? Se for marrom, por exemplo, cor de mel, ok? Se for escura, preta totalmente, aí já muda o significado, ok? Bom, isso é outro papo para outro vídeo, para outro assunto, né? Que é o assunto de marcas no corpo. Especificamente eu vou começar a estudar leitura de rosto, ok? Vou começar a compartilhar material de leitura de rosto. Bom, então, eu fiquei assim muito impressionada, né? Eu falei, mas nossa, no meu livro de quiromancia védica, eu tenho o significado desses símbolos, ok? De um tridente, especificamente no monte de Saturno ou na linha de Saturno, ok? Que nesse caso, no meu caso, a minha linha de Saturno termina justamente
no meu monte de Saturno, que é no final dessa linha aonde esse tridente se forma. Bom, independente de ser conectado à linha de Saturno ou não, se houver um tridente no monte de Saturno, então, obviamente, há uma conexão com Capricórnio, certo? Que é regido por Saturno, ok? Então, vamos olhar lá no meu manual de quiromancia védica o significado dessas marcas no monte de Saturno. Bom, como podemos ver aqui nessa tabela, eu tenho várias dessas tabelas, ok? Esse livro aqui, esse meu manual, embora tenha mais de 700 páginas, eu organizei a informação da maneira mais concisa possível para a pessoa aprender, né? E aprender sem ter que ficar memorizando textos infinitos, né? Então eu gosto de sumarizar tudo, de criar essas tabelas, organizar as informações em tabelas, porque fica mais fácil para o meu próprio para minha própria compreensão, né? E eu presumo que do leitor também. Então eu gosto de facilitar, assim como fica fácil para mim, fica fácil para o leitor também, certo? Então aqui nessa tabela eu tenho que essa tabela tem duas páginas, tá? Eu tenho aqui dizendo que tridente no monte de Saturno é uma marca auspiciosa que significa riquezas. Olha aí. Então, Deus, cadê? Quando que tudo de quando que a riqueza vai chegar? Se bem que eu me considero rica pelo fato de eu não viver correndo atrás de dinheiro. Então, eu vivo financeiramente tranquila. Embora eu não tenha uma bolada de dinheiro, mas eu vivo financeiramente tranquila. Certo? Eu não corro mais atrás de dinheiro, eu sou aposentada, né? E aqui, né, o final da linha de Saturno é justamente no monte, né, da aposentadoria, aqui que a gente se aposenta, não é isso? Então, eu tenho uma vida tranquila, eu não vivo mais correndo atrás de dinheiro. Então, eu considero isso uma forma de riqueza, porque paz, na minha mente, é uma forma de riqueza, certo? Porque isso promove o quê? A minha saúde, isso promove a minha saúde. Então, a saúde nossa, né? É uma forma de riqueza. Então, riqueza pode ser qualquer tipo de riqueza. Pode ser riqueza em saúde, pode ser riqueza em paz mental, certo? Riqueza não é apenas dinheiro, porque dinheiro é uma riqueza somente material, certo? Mas paz de espírito, paz mental é uma riqueza espiritual. É uma riqueza interior, porque você vive em paz, certo? Então, eu me considero uma pessoa rica por esse motivo, porque eu não preciso mais viver correndo atrás de dinheiro, ok? Então, eu considero que eu fiquei rica por causa disso, tá bom? Ok, então agora, eu quero compartilhar também com vocês uma postagem que eu tenho no website, onde eu mostro mais sobre o significado, eu mostro a minha mão, né? E o significado desse tridente no final da linha de Saturno. Então vamos lá para o website. Ok, aqui no website eu fiz essa postagem em 21 de maio, olha, quantos anos atrás? 3 anos atrás, né? Em 2023, exatamente 3 anos atrás. Bom, quase exatamente, né? Ok, a linha de Saturno terminando em um tridente é certamente uma indicação muito favorável. Se o tridente for bem formado e claro, é uma indicação segura de algum sucesso ou riqueza significante na idade em que aparece. Normalmente você encontra o tridente formado no monte de Saturno e, ocasionalmente, entre os dedos de Júpiter e Saturno, que é justamente o meu caso, né? Vocês vão ver agora no vídeo que eu vou mostrar. Ou os dedos de Saturno e o Sol. Significa um período mais favorável na vida do portador. Olha aí, gente, que é meu período justamente de aposentadoria. Então, ou seja, de mais tranquilidade, né? Não somente física, mas também mental e financeira, certamente financeira. Quando você se aposenta, se você tiver uma aposentadoria, que é o meu caso, que felizmente eu consegui construir isso para mim, eu tenho uma aposentadoria, não é grande, mas é o suficiente para eu viver, certo? Eu sou uma pessoa modesta, eu nunca fiz questão de ser rica. Eu sempre gostei de viver confortavelmente, não necessariamente rica, ok? Eu me contento com pouco, desde que me traga paz e satisfação pessoal, mental, né, emocional.
entre os dedos de Júpiter e Saturno ou os dedos de Saturno e Sol. Significa um período mais favorável na vida do portador, geralmente associado à riqueza, propriedade, terreno ou casa, e sucesso em atividades relacionadas à terra. Olha aí, agora eu planto, eu fiz aprendizado de horticultura e eu tenho um monte de plantas agora, é o meu hobby. Ter planta, é plantar, e eu adoro plantar ervas. Eu tenho um monte de ervas, mas também babosa e plantas medicinais. Eu gosto de plantar plantas medicinais apenas, e é por isso então que eu só planto babosa e ervas e coisas assim, ok? Se bem que todas as plantas são medicinais, tá? Mas eu tenho assim umas específicas, como sálvia, ok? Orégano, que também é medicinal, coentro, tudo é medicinal, né? Ok, particularmente se o tridente foi encostado no Monte de Saturno. Então, olha aí, eu já falei, né? Desculpa aqui a repetição, tá, pessoal? Todos os ramos ascendentes da linha de Saturno são favoráveis. Eles mostram aumento de ganhos, promoção profissional ou sucesso acadêmico. Oh my God! Ô Bedinho, olha, se você estiver assistindo aqui, olha aqui, ó. Sucesso acadêmico, meu querido. Olha aí, a gente está no caminho certo. Dependendo de em que o portador esteja envolvido. Quanto mais longos, claros e profundos forem esses ramos ascendentes, melhor será para o portador. Esses ramos devem ser preferencialmente sem falhas ou cortes. Então deixa eu mostrar no vídeo agora, para vocês verem como que é esse tridente no meu Monte de Saturno. Quiromancia Védica. Linha de Saturno com tridente, por Chris Briault. A linha de Saturno nesta mão sobe até a linha da cabeça e para lá. Em um período paralelo a este desenvolvimento da linha de Saturno, uma influência intuitiva leva o portador desta mão a uma outra atividade profissional que termina em cerca de 60 anos. A partir de mais ou menos 62 anos de idade, o portador desta mão se volta para uma nova atividade de interesse profissional ou de serviço social. O tridente no final da linha de Saturno desta mão indica sucesso em atividades relacionadas à Terra. E por quê? Porque o tridente está no Monte de Saturno. Essas atividades também podem levar ao sucesso espiritual. E por quê? Porque há uma linha entre o dedo de Saturno e o dedo de Júpiter, indo diretamente ao encontro deste tridente. Portanto, há alguma conexão com a espiritualidade com relação ao sucesso. Olha aqui, a linha, vocês estão vendo essa linha aqui, né? É uma linha que vai de encontro com essa aqui, né? Então é essa linha aqui que eu estou me referindo, que é uma linha entre o dedo de Saturno e Júpiter. Então isso vai levar a uma continuação de trabalhos relacionados totalmente com a espiritualidade. E eu posso ver isso acontecendo já, ok? Porque eu tenho me dedicado a estudos espirituais e esse material meu de quiromancia védica é um material educacional e é uma ciência sagrada, é uma ciência espiritual, que é o autoconhecimento, que são marcas no seu corpo que você nasce com ela. E isso não é uma coincidência. Ok? Então isso é 100% espiritual, certo? Então olha aí, trabalhos educacionais com relação a ocultismo e espiritualidade,
certo? Que é justamente os significados de Saturno. Eu acho incrível isso, pessoal. Acho que esse tridente promete a este portador. Podemos observar que há duas mudanças na vida deste portador, uma acerca dos 35 anos e uma outra acerca dos 62 anos. Para a Bíblia de Quiromancia Védica, contendo mais de 500 páginas ilustradas e dezenas de tabelas de referências rápidas, visite astro.quiromanciavédica.com.br. Muito obrigada. Bom, esse é o website, né, no qual estou aqui e onde vocês podem obter o manual se desejarem, ok? Mas se não desejarem, também tem muita informação aqui, tanto em quiromancia, como astrologia e fisionomia também, e um pouco de numerologia. O meu próximo interesse em criar material vai ser em fisionomia, embora eu já tenha algo aqui, mas existe muito mais a saber sobre leitura de rosto, ok? Então vamos voltar lá na tela principal. Então, pessoal, isso aqui me deixou assim de queixo caído e causou eu ficar ainda mais interessada em aprender sobre as nakshatras do que eu já tenho estado, ok? E as nakshatras são regidas, embora na astrologia védica ensina que os planetas regem as nakshatras, mas a verdade é que as nakshatras, que são constelações lunares, existem antes dos signos existirem, ok? Os signos pertencem ao Sol. As nakshatras pertencem à Lua, ok? E são 27 no total. Então, quando um planeta se move numa dessas nakshatras, isso é super importante. A gente não deve analisar somente a posição dos planetas nos signos. A gente tem que analisar também a posição dela nas nakshatras, porque isso faz uma grande diferença. Porque quando um planeta transita pelo signo, ele transita por 4 padás de nakshatras, eu diria, ou pelos padás das nakshatras, né? Seja lá, 2 padás de uma nakshatra, 2 padás de outra, né? Mas eles transitam por essas nakshatras também. Então, fazer avaliação de trânsito, né? E também outras avaliações, como, por exemplo, compatibilidade matrimonial, é feita através das nakshatras, é feita somente através da Lua. Se não houver compatibilidade lunar ou através das nakshatras, o casamento não vai dar certo, ok? Eu vivi isso, então eu sei que é verdade, porque eu vivi isso. Eu tinha compatibilidade pela nakshatra lunar com o meu ex-marido, mas eu não tinha compatibilidade pelo signo lunar. Então, isso causou o matrimônio terminar, mas levou 18 anos, durou 18 anos. Por quê? Porque havia uma certa compatibilidade através das nakshatras lunares, certo? Mas através do signo lunar não havia, então não tinha como dar certo. Então, o ideal é fazer compatibilidade quando há fazer avaliação de compatibilidade quando há uma compatibilidade, tanto quanto no signo lunar como nas nakshatras. Então, as nakshatras, ter conhecimento das nakshatras é extremamente importante e uma parte, né, vital da astrologia védica, a qual eu não tinha ainda me dedicado assim profundamente como eu intenciono fazer agora e como já tenho feito, já comecei, né, aqui aos pouquinhos, né, com essas cartas, né, que sumarizam a informação, porque senão a gente vai passar o resto da nossa vida lendo livros de textos infinitos, né? E eu acho que eu não tenho tempo de vida suficiente, porque o que me desmotivou em aprender astrologia védica no meu início de aprendizado, o que aliás foi o que me levou para a quiromancia védica, foi porque é tanta informação, é tanto livro para ler, tanta coisa que eu falei, nossa, eu vou levar o resto da minha vida para aprender isso e não vou conseguir, porque eu não tenho 100 anos ainda de vida para aprender, né? Então,
quando há algo assim esboçado dessa maneira, eu acho maravilhoso. Então é esse tipo de material na língua portuguesa que eu intenciono criar, né? Que é uma especialidade que eu tenho, né, de trabalhos computadorizados, onde eu trabalho com essas tabelas e eu então organizo as informações de modo compreensível e de modo que fique tudo assim conciso e fácil das pessoas aprenderem, todos aprenderem, né? A menos que você queira se profissionalizar ou ser um instrutor profissional no assunto, aí sim. Ou se você quer ser um astrólogo profissional, eu nunca tive desejo de ser astróloga, ok? Aliás, a astrologia veio para mim, eu não fui para astrologia. Um astrólogo indiano no YouTube me ofereceu a me dar aula, na época através do Skype, e foi isso que me iniciou na astrologia védica, ok? Mas quando eu comecei a ver a infinidade de material para ser aprendido, eu desisti. Desisti em termos, né? Desisti de pegar aula com ele, e eu quis algo que fosse mais conciso e mais rápido de eu assimilar, para eu começar a praticar e a usar o ensino, né? E por isso então foi que eu fui levada para a quiromancia védica nesse caso, né? Mas o que eu aprendi, na verdade, é uma astroquiromancia, porque não é uma quiromancia independente da astrologia, e nem tem como ser, não pode ser, porque tudo na mão é regido também pelos planetas, ok? Os planetas é que regem tudo, né? Já nas nakshatras, elas são regidas por deidades, ok? Embora eles dizem que o planeta tal rege aquela nakshatra, mas eu acho que rege é uma palavra errônea. Eu acho que a palavra melhor seria influencia, né? Aquela nakshatra tem um maior domínio sobre aquela nakshatra, né? Porque o que rege as nakshatras, na verdade, são as deidades, ok? Que isso é um assunto separado, né? Mas a gente pode também usar os planetas, que são considerados deuses, ou seja, deidades também. E eles são realmente, ok? Os planetas são deuses em forma de planetas, assim como nós. Nós também somos planetas, nós somos sóis. Cada um de nós é um solzinho, miniatura, né? Minúsculo, microscópico, né? Com relação à massa física do Sol, certo? Mas todos nós somos um solzinho, porque nós somos as faíscas que saem da fonte, né? Cada uma com a sua própria energia, que criam o seu próprio habitat, ok? Coletivo, como a Terra no caso, né? Ou individual. E outros planetas influenciam tudo isso, né? Então os planetas são deuses, ok? Nós somos deuses em forma humana aqui, né? E os planetas na forma que eles têm, como a Terra também. A Terra também é uma deusa. E nós somos os seus filhos, que ela habita, que ela nutre, né, que ela dá sustento, mas que ela mata também, né? Uma mãe assim, perversa, né? Ela alimenta, mas se sair dali ela mata, né? Então, né? Mas é tudo Deus, né? São deuses encarnados em diferentes formas físicas. Então, como existem ETs de outros planetas, são seres com uma forma física diferente nossa, mas são todos deuses também, porque as centelhas que saem da fonte, que é Deus, elas se espalham, que é como se fosse uma usina nuclear que se espalha para o universo infinito, e dependendo da energia de cada uma dessas centelhas, o habitat então é criado, certo? Que o primeiro habitat é o nosso próprio corpo. Não é onde o nosso corpo físico, no caso, né? Que é onde a nossa alma habita. Então esse é o meu planeta aqui, né? Cris Briol nesse momento, que é o nome que eu adotei na Terra, nessa encarnação aqui, né? Então é um assunto maravilhoso, uma missão espiritual, como eu gosto, né? E então eu vou continuar compartilhando aqui com vocês. E eu tenho vídeos ao vivo nos terceiros sábados do mês, onde eu me dedico exclusivamente só para responder perguntas de quem aparecer aqui fazendo, né, no canal.
E essa intenção de continuar aqui fazendo essas lives e também fazendo vídeos pré-gravados com esses ensinos que eu aprendo e depois então eu formalizo, né, e compartilho com todos, ok? Eu espero que isso tenha ajudado alguém e até o próximo. Tchau, tchau.